de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. São 6 da tarde, avançamos para o Jornal das 6 com a jornalista Vanessa Cruz e durou menos de uma hora a primeira sessão do julgamento de Nicolás Maduro, que clama inocência e diz ser um prisioneiro de guerra. Auto-intitulou-se dessa forma, já à saída da sala de audiências, pelo que relata o jornal New York Times. Lá dentro, perante o juiz, o presidente deposto da Venezuela disse que não é culpado, que é um homem decente e que ainda é o líder dos venezuelanos. A defesa de Maduro não pede para já liberdade sob fiança para o político e para a mulher, mas admite fazê-lo no futuro. Nicolás Maduro responde em Nova Iorque por crimes de tráfico e posse de armas. Diz que só teve acesso à acusação já no Tribunal de Manhattan. O juiz ofereceu-lhe, e também à mulher, Cília Flores, a possibilidade de falarem com o consulado venezuelano. Os dois aceitaram. E quando é que será a próxima sessão frente a um juiz? Só para o dia 17 de março, Ricardo. Vai ser às 11 da manhã em Nova Iorque, 4 da tarde em Lisboa. Entretanto, também em Nova Iorque está a decorrer há cerca de 3 horas a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos garantem que não vão recuar na operação que pretende proteger os norte-americanos do narcoterrorismo de Maduro. É a expressão usada por Washington. Já a Venezuela exige que os norte-americanos libertem o presidente e a primeira-dama. Esse encontro das Nações Unidas está a decorrer há cerca de 3 horas do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos garantem que não começaram uma guerra contra a Venezuela e que só querem mesmo proteger os americanos do que dizem ser a escuridão do narcoterrorismo. Os Estados Unidos não vão recuar nas ações para proteger os americanos da escuridão do narcoterrorismo e procuramos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. O representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, a China, também já falou, diz que os Estados Unidos, tendo em conta que são um membro do Conselho Permanente da ONU, violaram o direito internacional e também diz a China que os Estados Unidos não podem ser os polícias do mundo. Como membro permanente do Conselho, os Estados Unidos desprezaram as preocupações graves da comunidade internacional, desrespeitando a soberania, segurança e os direitos e interesses legítimos da Venezuela. Violaram os princípios de igualdade soberana, a não interferência nas ações internas e a proibição do uso da força em relações internacionais. Os representantes de 2 dos países que marcam presença nesta reunião do Conselho de Segurança, neste caso escutamos a China e os Estados Unidos. A Venezuela também já discursou, a representante da Venezuela pede a libertação imediata de Nicolás Maduro e da mulher. E foi lida uma declaração do secretário-geral da ONU no arranque desta reunião do Conselho de Segurança. António Guterres não está ainda em Nova Iorque, tinha a agenda hoje em Lisboa, mas está a caminho dos Estados Unidos. A declaração foi lida pela diretora de Questões Políticas das Nações Unidas, Rosemary DiCarlo. António Guterres condena o precedente que esta ação norte-americana pode criar para a forma como as relações entre os países são conduzidas daqui para a frente e questiona se a captura de Maduro viola o direito internacional. Entretanto, o ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que afinal rejeita que a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela tenha sido benigna. Exceto na retirada de Nicolás Maduro do poder, depois de ter dito no sábado que foi boa a intenção de Donald Trump com o ataque a Caracas, Paulo Rangel agora clarifica, diz que há consequências positivas dessa ação, mas não vale tudo. Eu não disse isso, eu disse só que há aspectos benignos desta intervenção. Um deles é a queda de Maduro, sem dúvida. Isso não significa o resto. E se Donald Trump quer governar a Venezuela, o ministro português dos Negócios Estrangeiros reitera que é Edmundo González quem deve assumir o poder venezuelano. Edmundo González faz parte da solução, na nossa opinião. Aliás, esta é a resposta também ao seu colega. Nós dissemos isto.
Se outros países pensam de outra maneira, isso é um problema de outros países. A nossa posição, eu não podia ter sido mais claro. Em declarações na Gulbenkian, Paulo Rangel admite uma situação volátil na Venezuela no que toca a cidadãos portugueses a viver no país. Entretanto, em Lisboa decorre a esta hora uma manifestação, precisamente por causa desta situação na Venezuela. Está a ser acompanhada pela jornalista do Observador, Diana Rosa. Muito boa tarde, Vanessa. Estamos aqui, de facto, nesta manifestação em que vemos cerca de 200 pessoas aqui que protestam contra a ação dos Estados Unidos na Venezuela, empunham cartazes dizendo solidariedade com os povos da América Latina. Dizem também que o imperialismo não passará. Eu vou rapidamente falar com uma pessoa que se juntou aqui a este protesto. João Moura, muito boa tarde. O que é que o trouxe aqui à Avenida da Liberdade para se juntar a esta manifestação? O desrespeito de Donald Trump sobre a Venezuela, o desrespeito que ele tem pelo direito internacional e o rapto de um presidente de um país soberano. Portanto, isto não pode continuar, ele não é o dono do mundo, os americanos não pensem que são os donos do mundo. Ainda que a situação na Venezuela, antes deste ataque norte-americano, também não fosse a ideal, como sabemos, de que forma é que esta situação, na sua opinião, se pode resolver agora que o ataque dos Estados Unidos já foi levado a cabo? Pode-se resolver é que eles devolvam o presidente que foi raptado, porque não têm o direito de o fazer. Além do mais, a situação que havia anterior, como disse, não é? Era uma situação do povo venezuelano, que tinha que ser resolvido pelo povo venezuelano, não pelos americanos, que os americanos, ao fazerem isto, é a ideia do roubo do petróleo, como todo o mundo sabe. Não é? É a opinião de uma das pessoas que está aqui a assistir, que está aqui a participar, aliás, nesta manifestação, a pedir a libertação de Nicolás Maduro. É uma das pessoas que acredita que o problema democrático que se vivia na Venezuela já antes do ataque norte-americano deve ser resolvido internamente. Vamos continuar a acompanhar esta manifestação aqui na Avenida da Liberdade, que junta, como dizia Vanessa, já algumas centenas de pessoas. A reportagem da jornalista do Observador, Diana Rosa. E o antigo ministro da Economia, António Costa Silva, defende que a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela não faz sentido do ponto de vista económico. Em entrevista ao Observador, o antigo ministro do governo de António Costa explica que o mercado mundial de petróleo vive um momento de excesso de produção e preços baixos. Costa Silva não tem dúvidas que o petróleo foi uma das grandes motivações de Donald Trump, mas considera que o presidente dos Estados Unidos não ponderou bem as consequências da captura de Nicolás Maduro em relação a este setor económico. O presidente Trump atua por impulsos. Eu penso que ele pouco pensou no day after. A conferência em Mar-a-Lago no dia 4 de janeiro deste ano foi absolutamente ilustrativa de que o petróleo é a grande característica. Agora, o Presidente Trump não manda nas companhias petrolíferas norte-americanas e o Presidente Trump não manda no mercado mundial de petróleo. Ele faz esta intervenção exatamente quando o mercado mundial de petróleo está face a uma situação extraordinariamente difícil. António Costa Silva lembra que a intervenção norte-americana vai ter impacto direto em vários países, entre eles a China e os vizinhos da Venezuela. Vamos agora à campanha das presidenciais. Segundo dia de oficial de estrada, António José Seguro não responde aos apelos ao voto útil lançados por Luís Montenegro. O candidato apoiado pelo PS diz que escolhe o silêncio porque espera receber o Primeiro-Ministro no Palácio de Belém nos próximos meses. Isto, claro, se for eleito Presidente da República. António José Seguro tem criticado de forma indireta os restantes adversários presidenciais. Ainda não tinha comentado as declarações do Primeiro-Ministro, que entrou na campanha para pedir o voto de socialistas e liberais em Luís Marques Mendes. Seguro escolheu uma arruada em Lolé para responder aos jornalistas, mas João Gama, agora em direto, acabou por dar uma não-resposta. Rejeitou responder diretamente às perguntas dos jornalistas. António José Seguro, em 4 oportunidades diferentes, diz que quer ser o Presidente da República focado em unir o país e, por isso, não responde às críticas do Primeiro-Ministro. Há demasiado radicalismo, há demasiado extremismo, há demasiadas trincheiras e alguém tem que juntar, designadamente, garantir que haja esta cooperação institucional entre o Governo e o Presidente da República. E como eu espero dentro de 2 meses
estar a receber o Primeiro-Ministro, naturalmente que devo este dever de reserva a mim próprio. E mais não disse sobre essa entrada na campanha eleitoral de Luís Montenegro, António José Seguro, que desfilou durante alguns minutos, uns largos minutos, no centro da cidade de Lolé, recebeu uma constituição da mão de alguns apoiantes, dançou com vários apoiantes, de braços dados com várias senhoras, o corridinho, a dança típica aqui da cidade e da região de Lolé. António José Seguro despede-se da cidade, mas não deixa o Algarve. Vanessa, vai estar daqui a pouco em Portimão, tem um comício para encerrar este dia de campanha. Reportagem do João Gama. Ora, a campanha de Marcos Mendes está hoje na Guarda. Vamos até lá em direto. Miguel Viterbo Dias, uma campanha na cidade mais fria do país, com temperaturas negativas. Vamos escutar o Miguel Viterbo Dias. Creio que agora sim, Miguel, estás a verificar o termómetro. Quantos graus estão? É uma iniciativa quase sui generis de campanha, porque estão 0 graus a esta hora na Guarda, uma sensação térmica de 3 graus negativos, e Luís Marcos Mendes escolheu fazer aqui uma arruada pelo centro da cidade. O momento mais quente foi mesmo o que se passou pelo Madeiro de Natal, que ainda vai ardendo até ao Dia de Reis, e foi dos momentos mais agradáveis desta arruada. Ainda assim, abordado por algumas pessoas que o foram cumprimentar, que foram mostrar que querem votar em Luís Marcos Mendes, e também um acrescento a este dia de campanha, depois de Luís Montenegro ter marcado presença ontem num almoço, hoje é o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, que está aqui nesta arruada e estará daqui a 1 hora no Jantar de Reis, que vai decorrer também aqui na Guarda. É a última ação de campanha do dia, por isso é o segundo membro do Governo a juntar-se nesta fase oficial de campanha, numa terra de onde tem origens, Gonçalo Matias, e que será um dos protagonistas da noite nos discursos, depois de ao almoço Luís Marcos Mendes ter contado também com o ponta de lança Sebastião Bugalho, que deixou críticas a João Coutinho Figueiredo e ao Almirante Gouveia e Melo. Hoje à noite será Gonçalo Matias a abrir o jantar para Luís Marcos Mendes na Guarda. Reportagem do Miguel Viterbo Dias a acompanhar a caravana de Marcos Mendes. A norte também, em Viseu, no interior também, está a campanha de Henrique Gouveia e Melo. Nadine Soares, agora em direto, começou há pouco uma arruada aí na cidade de Viseu. E ouve-se bem. Sim, não estão 0 graus, mas também está muito frio. Henrique Gouveia e Melo desce agora a Rua Direita de Viseu, uma arruada onde o candidato presidencial passa por todos os pequenos comércios para cumprimentar. O objetivo do Almirante nesta campanha é dar-se a conhecer como uma hipótese à vitória da corrida a Belém. Quer deixar de ser apenas um rosto associado ao processo de vacinação e da Covid, o processo pelo qual a grande maioria das pessoas que o abordam na rua o conhecem. Henrique Gouveia e Melo diz que quer dar voz a todos os portugueses. É este o objetivo que tem traçado nesta pequena arruada, com algumas abordagens ainda que tímidas das pessoas, para então fazerem perguntas mesmo para conhecer o candidato. É este o objetivo de Henrique Gouveia e Melo, dar-se a conhecer, mas para já ainda poucas abordagens. O candidato presidencial que tenta nesta Rua Direita dar a conhecer-se e fazer com que os portugueses entendam que é um candidato transparente na sua perspectiva e que não tem partidos, é uma candidatura sem máquina partidária, e com esta voz e com esta música e bandeiras quer tentar chamar a atenção para a necessidade de um candidato transparente e sem partidos, ou seja, um candidato que não é do sistema. São palavras de Henrique Gouveia e Melo, explicações que vai dando às pessoas pelas ruas de Viseu. Reportagem da Nadine Soares, uma arruada bastante audível da campanha de Gouveia e Melo em Viseu. É uma repórter verdadeiramente em cima do acontecimento. Vamos a outro candidato presidencial, António Filipe, apoiado pelo PCP. Diz que tem uma ambição legítima de chegar à segunda volta. Mesmo com a maioria das sondagens a atribuir pouco mais de 3% ao candidato apoiado pelo PCP, num almoço com apoiantes em Albufeira, António Filipe disse que acredita que a candidatura de esquerda pode lutar por um bom resultado e que tem até hipóteses de disputar a passagem à segunda volta. António Filipe, candidato apoiado pelo PCP nesta corrida a Belém, apela aos eleitores que não votem com base no medo. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.
Um aviso da Ministra da Saúde, a situação esta semana quanto aos tempos de espera nas urgências vai continuar muito crítica, apesar de já vários profissionais de saúde terem voltado de férias. Como os casos de gripe são cada vez mais, a Ministra Ana Paula Martins reconhece que esta semana ainda vai ser difícil, sobretudo nas urgências do Hospital Amadora Sintra, do Beatriz Ângela em Loures e também do Hospital de Santa Maria em Lisboa. Voltamos às eleições presidenciais, contagem decrescente para 18 de janeiro e uma série de perguntas com que os eleitores se confrontam. Como podem votar antecipadamente? O que é que acontece se existir uma segunda volta? E damos resposta a essas perguntas no guia eleitoral que preparámos para as presidenciais e que está no site do Observador. Pois damos, Ricardo, é um guia com 6 perguntas sobre as eleições. Deixa-me só já dar até aqui a nota. A inscrição para o voto antecipado em mobilidade já abriu ontem e decorre até quinta-feira. Basta ir a votoantecipado.pt ou fazer o pedido por via postal, de forma eletrónica. É muito simples fazer este pedido. As perguntas e as respostas sobre estas eleições de 18 de janeiro estão, esta hora, em destaque no site do Observador. A Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco, às 6h30, para atualizar as notícias.